Eu vou falar sobre a pedagogia nos séculos XVIII e XIX. Bem, durante a transição do século XVI, XVII até chegar ao século XIX, as concepções passadas eram muito baseadas no misticismo e no autoritarismo da escola, que também tinha, em sua concepção, muitas bases religiosas em seus ensinamentos. Durante aquele período, que foi do século XVI e XVII, predominava-se muito essas teorias místicas, baseadas pelo que a igreja ensinava para as pessoas. Então, a partir do século XVIII e XIX, houve uma ruptura com o passado, e através das concepções tragas pelos autores, as novas concepções pedagógicas foram abrindo caminhos para novas mudanças. Nessas mudanças, pode-se incluir a questão da perda do poder da igreja e também da educação autoritária que se predominava no passado, para essa nova concepção que estaria surgindo. Entre os diversos autores que contribuíram para as novas concepções pedagógicas, podemos destacar Rousseau, podemos destacar Pestalozzi com seus experimentos, entre outros positivistas, naturalistas, que contribuíram muito com seu ramo, com o ramo do saber, visando a melhora da sociedade humanística daquela época, que era presa a muitos dogmas do passado, teorias e crenças que foram muito questionadas por as mesmas não serem provadas pelo quem as afirmava, quem as sustentava. Kant foi o principal filósofo do Iluminismo. Em sua obra Crítica da Razão Pura, revolucionou a maneira de pensar do seu tempo, até então dividida entre a tendência racionalista de Descartes e a empirista de Locke, ao considerar, por um lado, impossível uma razão pura, independentemente da experiência, e por outro, que a experiência não se concretiza sem as formas a priori da razão. Em outra obra, Crítica da Razão Prática, Kant se ocupa com a questão moral, examinando como o ser humano é capaz de autodeterminação. As reflexões de Kant a respeito da moral se tornaram fecundas para a pedagogia, na busca de laicização. Segundo ele, é por meio da consciência moral que o ser humano rege sua vida prática conforme certos princípios racionais e não religiosos. A educação a desenvolver a faculdade da razão forma o caráter moral. Por isso, quando Kant diz, mandamos em primeiro lugar as crianças à escola, não na intenção de que nela aprenda alguma coisa, mas a fim de que se habitue a observar pontualmente o que ele lhes ordena. Não pretende reduzir a criança à passividade da obediência, mas que ela aprenda a agir com os planos e pela submissão às regras. Kant busca a obediência voluntária, fruto do reconhecimento pessoal de que as exigências são razoáveis e superiores aos caprichos momentâneos. Mesmo quando existe a coerção, tem por finalidade propiciar a liberdade do sujeito moral, porque, em última análise, cabe a cada um proceder à sua própria formação, a unir a educação e liberdade. Kant redefine a relação pedagógica, reforçando a atividade do aluno a pensar por si mesmo. O mesmo princípio da conduta moral vale para o saber, também um ato de liberdade, porque nenhuma verdade vem de fora, não é transmitida nem deve ser imposta, mas é construída pelo sujeito. No texto também aborda as experiências de Pestalozzi. Pestalozzi começou as suas atividades pedagógicas nos séculos XVIII, mas foi somente nos séculos XIX que elas ganharam um grande amadurecimento. Pestalozzi era um dos seguidores de Russell e por isso ele acreditava na inocência e na bondade do ser humano. Pestalozzi se interessou em uma educação elementar e que sobretudo se voltava para a educação de crianças pobres. Ele criou em 1674 uma escola na qual recolhia órfãos, mendigos e pequenos ladrões. Em 1805 a 1825, ele aplicou suas ideias no internato, na qual foi recebido vários grandes estudiosos para conhecer os trabalhos de Pestalozzi. Pestalozzi acreditava em uma educação na qual a criança iria desenvolver suas potencialidades
na medida em que havia o seu amadurecimento. Ou seja, para o Pestalozzi, o professor não poderia impor suas vontades, não poderia ter uma educação autoritária, mas deveria seguir uma educação que se adaptaria à natureza da criança. Portanto, na medida em que a criança iria crescendo, ela iria aprendendo com o seu amadurecimento. Ainda na perspectiva do século XIX, eu julgo ser de suma importância trazer à tona uma síntese de índole histórica das turbulências ocorridas nesse período. Comecemos com a Revolução Industrial. Está lá, meados do século XVIII, 1750. A Inglaterra faz uma revolução nos meios de produzir e assim essa revolução perpassa todo o século XIX, eu diria de forma abrupta. Não devemos nos esquecer que ainda no final do século XVIII, 1789, temos a Revolução Francesa, que recebeu e passou influência para muitas teorias ideológicas de cunho filosófica e sociológica, que farão do século XIX um período marcado por novas tentativas na maneira de pensar criticamente. E, claro, esse pensar criticamente leva ao homem a uma nova revolução, que é uma revolução do pensamento. Fazendo da sua mente uma obra de arte, em razão de criar várias teorias e teses para sustentar aquilo que foi tão amordaçado, que é a liberdade de usar a razão para um mundo melhor. Johann Friedrich Ebert. Ele foi um dos que mais contribuiu para a educação. Ele acreditava que a educação ela era o princípio de que a pedagogia, para ser realmente científica, precisava estar vinculada às práticas e às experiências. A partir dessa concepção foi que surgiu as escolas de aplicação que conhecemos até hoje. Para Ebert, o homem ele necessitava de troca para desenvolver-se e formar-se, pois somente fazendo e sentindo surge a independência, que na medida de sua existência se opõe intimamente como permanente e durável. A obra principal pedagógica de Ebert teve uma grande influência em todo o mundo ocidental e no Japão durante a metade do século XX. Para ele, a mente humana apenas aprende novos conhecimentos pelo ensino receptivo, o que resultou em escolas que hoje qualificamos de tradicionais. Ebert ele previa 5 etapas para o ato de ensinar, que eram a preparação, a apresentação ou demonstração de conteúdo, associação, generalização e aplicação. Ebert ele acreditava apenas nas aulas expositivas, na qual os alunos apenas recebiam os conteúdos, ignorando assim a capacidade de participação e reflexão dos mesmos. Mas apesar disso, não se pode negar a importância que esse pensador alemão teve na história da educação, que foi de fundamental importância e que, nos dias de hoje, nós ainda continuamos utilizando a pedagogia que ele nos deixou. A maioria das teorias pedagógicas já citadas aqui nasceram do ideal iluminista, onde em parte a ele se contrapõe. Vimos também que a filosofia iluminista do século XVIII exalta o poder da razão, que levaria o indivíduo a conquistar sua maioridade. Russell antecipava o movimento em que se fortaleceu no século seguinte, onde vários pensadores se posicionaram criticamente ante a herança do racionalismo extremado, buscando recuperar valores vitais já esquecidos. Um dos pensadores que se posicionaram criticamente ante a herança do racionalismo extremado, buscando recuperar os valores vitais que já estavam esquecidos, foi Nietzsche.
Suas críticas se orientam no sentido de valorizar as forças inconscientes, vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. Ele examina a cultura do seu tempo e lamenta o estilo de educação. Para ele, o erudito é um eunuco do saber. Ao criticar os homens cultos da Alemanha, Nietzsche os vê imundo de uma cultura livresca, que não passa de um verniz, de um adorno, e que acumula conhecimentos alheios e imita modelos de modo artificial. Condena também a escola utilitária e profissionalizante, bem como os riscos de um ensino submetido à ideologia do Estado. Ainda é contra a transformação da cultura em mercadoria, objeto de venda, de consumo.